Vamos lá, Evangelho de São Mateus, capítulo 15, verso 21. Olha que palavra bonita que nós vamos ler. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não respondeu palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Porém, disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, nós lemos a tua santa e bendita palavra, e nós sabemos que ela não voltará para ti vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Então nós oramos, Senhor, ajude a nossa fé, de todos nós, homens e mulheres, moças e rapazes, adolescentes, jovens, que estão ouvindo a Tua palavra, as nossas crianças que já estão em sala de aula. Senhor, que a Tua palavra nesta noite, ela seja lançada ao nosso coração, ajude a nossa fé, de acordo com a nossa necessidade. Nós oramos e pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Por favor, queiram sentar-se. Glória a Deus. Que alegria, irmãos, podermos estar juntos na presença de Deus. No último domingo agora, foi dia 6, nós tivemos aqui na igreja a Santa Ceia do Senhor. Foi servido nos 3 horários, das 8 às 10h30 e às 18h30. E amanhã será na tarde da bênção. E a Santa Ceia do Senhor é um culto que o pastor diz assim, que crente não perde Santa Ceia. Não é porque não pode perder, é porque é um momento que a igreja está reunida para um memorial. E nós somos fortalecidos e grandemente abençoados. E no domingo à noite, pela manhã, amanhã de domingo, os 2 grandes cultos, foi maravilhoso. Mas à noite nós percebemos um mover de Deus na igreja, um mover diferente, no louvor, na palavra, na ministração, uma presença boa. E eu confesso e quero dizer isso para você, essa presença de Deus é a presença que não quer sair da nossa vida. A presença de Deus, ela não pode estar longe de nós. Nós temos que ser atraídos para a presença de Deus, não é? A Bíblia diz assim, como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti. Quando nós lemos sobre a corça, nós vemos que a necessidade dela, quando ela está correndo no deserto e tem um predador atrás dela, então ela está cansada, com os cascos pegando fogo e está muito suada. E ela entende, a natureza dela diz assim, se você encontrar um rio, um lugar de água, você entra, você vai refrescar os seus cascos e você vai mergulhar na água. Então a corça, ela necessita da água para banhar-se, para refrescar os seus pés e para se banhar. Por quê? Quando ela refresca os seus pés, ela descansa. E quando ela se banha, ela perde o mau odor ou o cheiro forte. O predador que estava atrás dela não acha mais ela. Então nas águas ela se lava, ela se limpa, ela se renova. E onde a igreja se renova, se não na presença de Deus, irmãos? Nós somos o povo de Deus, nós amamos o Senhor. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim, olha, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber,
os que creram no seu nome. Então, pela fé, nós ouvimos a palavra, pela fé, nós aceitamos a palavra e nós vivemos uma vida espiritual, uma vida abençoada, uma vida de propósito. Você crê assim, irmãos? Glória a Deus. E quarta-feira, ele não é nem mais e nem menos do que um dia do milagre, noite do milagre. Às 6:30 da manhã nós temos um grande culto de milagres aqui na igreja. Às 19h30, 17h30, 5:30, nós temos o culto do milagre aqui no galpão. E agora às 19h30 nós temos o culto do milagre. E eu sempre costumo dizer que milagre é aquilo que foge da minha capacidade de intelecto, foge do meu raciocínio, foge da minha capacidade de ação. Eu sempre digo você vai dizer assim, mas tem que dizer mesmo, porque você vai ouvindo muitas vezes uma mesma palavra, e aquela palavra vai criando em nós um cordão bem forte. Por que buscar a Deus todas as semanas? Hoje alguém me disse assim, mas vocês não vão na igreja já aos domingos? Eu falei, a gente vai de domingo, a gente vai de terça, a gente vai de quarta, a gente vai de segunda, a gente vai de quinta, a gente vai de sexta. Então nós somos um povo igrejeiro. Mas não é porque nós somos religiosos, nós vamos para a igreja porque nós temos compromisso. A nossa igreja é uma igreja de frente, ela tem vários grupos menores, ela tem vários grupos missionários. Então existe uma liderança, existem pessoas apacentando. Então a igreja ela é composta de ovelhas. E ovelhas, ela não anda sozinha. A ovelha, ela anda em bandinho. Então é um bandinho de 3, é um bandinho de 6, é um bandinho de 10, é um bandinho de 100. Vai dizendo amém, irmãos. É um bandinho de 50, é um bandinho de 300, é um bandinho de 400, é um bandinho de 500, de 1000, aos domingos 1800. Amém, irmãos? E a igreja, ela vai se alimentando pelo poder da palavra. E a gente não faz nada sozinho. E hoje, irmãos, eu tenho que contar isso para você que está aqui no presencial e no online. Hoje à tarde eu separei um momento, eu faço sempre isso, qualquer horário, mas eu tenho me policiado a buscar um horário certo. E hoje à tarde eu estive a sós com Deus. E quando eu estava orando, eu fui levada no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, quando Moisés estava lá na grande guerra, na grande batalha, e as suas mãos não estavam suportando ficar levantadas. Eu me lembro que há alguns anos, pastores, o pastor pregou aqui para nós que mãos levantadas é sinônimo de vitória. Nunca baixe a sua mão. Nunca fique com seu braço cruzado diante de uma adoração. Adore. Adore incondicionalmente. Eu me lembro que eu conto para vocês que quando eu precisei de um milagre, lembrando que nós estamos no culto do milagre, e cada um aqui de nós, aparentemente, eu olhando, eu vejo tudo certo, porém, Deus, Ele vê a necessidade que há dentro de cada um de nós, os conflitos que estão na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração. E eu me lembro que num período que eu precisei muito de milagres, eu fiz um voto ao Senhor. E a Bíblia diz que você não é obrigado a votar, você não precisa fazer nenhum tipo de voto. Mas quando você votar, é importante que você cumpra aquilo que você disse que iria fazer. E eu me lembro que num período de muita dificuldade, que aos olhos humanos era impossível eu fazer, eu fiz um voto. Eu era bem menina. Eu disse, se o Senhor me curar, eu sei que tu podes. Que o Senhor tem poder de fazer todas as coisas, nós sabemos. Se o Senhor vai fazer, nós não sabemos. Mas que o Senhor pode, nós sabemos que o Senhor pode. Você crê assim, irmãos? Porque é assim, Deus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas nem sempre a perfeita vontade de Deus para nós é aquilo que nós estamos querendo. Existem alguns nãos que o Senhor nos dá, irmãos, que nós temos que nos adequar.
E não adianta ficar bravo com o Senhor, como disse o pastor domingo de noite. Não adianta a gente brigar com quem tem o poder, irmãos. Você briga comigo, eu posso me desfazer com você, mas diante do senhorio de Cristo, nós somos servos, nós nos submetemos, nós nos rendemos. Senhor, não faça o que eu quero, porém faça a tua vontade. Não é assim que a igreja ora? A oração do Pai Nosso? Senhor, faça a tua vontade, lembrando sempre que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Mas para a gente experimentar dessa bondade, dessa perfeição, dessa misericórdia, nós temos que aguentar alguns processos. Aguenta firme. Levante a sua cabeça como homem, mulher, levante a sua cabeça, respira fundo e acredite. A palavra de Deus diz assim que aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la. E num período muito jovem, eu tinha 22 anos, quando o meu braço foi tirado do tronco e secou, a medicina disse, vamos amputar. Eu já contei isso dezenas de vezes. Vamos amputar. E eu sempre digo isso, Senhor, se o meu braço tivesse sido amputado, onde eu estaria? Eu penso, irmãos, que com muita tristeza, eu penso que eu estaria onde eu estou. Mas a gente vive os dias da gente. Às vezes nós somos tão, vocês não, irmãos, vou falar da minha natureza. Às vezes nós somos tão egoístas, às vezes nós somos tão mesquinhos, que sequer nós conseguimos olhar para quem está próximo da gente. Alguém que está precisando de um olhar, de uma atenção diferenciada, de um sorriso, de um abraço, de uma ajuda, no que posso ajudá-la, gentileza. A Bíblia diz que as boas obras, elas não salvam. Irmãos, a gente não vai morar no céu. Oi, Gui, oi, que prazer recebê-lo, seja bem-vindo, viu? A Bíblia diz que não são as boas obras que salvam. Não é porque você faz caridade, não é porque você faz boas obras que você vai no céu. Vai para o céu, quando a gente deixar essa vida. A gente só vai morar no céu, irmãos, porque aquilo que nós falamos no começo de João 1,12, mas a todos quantos o receberem, nós temos que ouvir a palavra, aceitar no nosso coração e com a nossa boca confessar. A Bíblia diz assim, Haroldo, Eliane, se com a tua boca confessares e no teu coração tu creres, tu serás salvo. Olha isso, irmãos, olha como é sério o poder da palavra verbalizada, olha como é sério o poder da palavra liberada. E eu disse, a medicina disse assim para o pastor, o senhor prefere o quê? O senhor prefere o senhor prefere ficar com a esposa deficiente, ou prefere que a gente já agende um horário e já ampute o braço dela? Você já imaginou? Se o pastor se precipita e diz assim, então já que não tem jeito, vamos tirar? Não, irmãos, a última palavra nunca vai ser do homem. A última palavra na vida de um crente, ela vem do céu para a nossa vida. E isso, irmãos, não é mediante assentimentos, isso é mediante a palavra. A palavra de Deus é a verdade. Nós somos pessoas importantíssimas. Nós somos pessoas inteligentes, nós somos pessoas que trabalhamos, nós somos pessoas que sonhamos, estudamos, oramos, fazemos planos, mas a nossa vida não está embasada, a nossa vida não está estruturada em nós mesmos. A nossa vida está dentro da palavra de Provérbios capítulo 16. Ao homem é dado o direito de fazer planos, mas quem lhe dirige os passos, ou quem lhe dirige os caminhos, é o Senhor. Então a graça, a bondade, a misericórdia, a vontade perfeita de Deus, sem que a gente perceba, ela está sobre nós todos os dias. Ou você acha que você está de pé, lutando, vencendo, porque você é bom? Se não é a graça, se não é a bondade, se não é a misericórdia, há muito que havíamos perecido. E quando o médico disse, não tenho o que fazer, senhor, o pastor disse, tudo bem,
Pastor, eu lembro que o pastor ficou nervoso. Eu estava com 41 dias de dieta ali, terminando ali. Eu lembro que o pastor ficou meio triste com o médico, empurrou assim alguns objetos da mesa e disse: deixa para lá. E você não sai dessa consulta soltando fogos. E não adianta arrancar os cabelos da cabeça. Existem diagnósticos que chegam até nós. Existem situações que a nossa casa é posta à prova. E que você diz assim: agora é o fim. Eu vou mudar de igreja. Eu vou sair do ministério. Deus não está aqui. Deus não... Não, irmãos, não. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E não há nada que o Senhor não saiba. Não há nada que o Senhor não conheça. Eu vou falar daqui a pouco de Gênesis, de Êxodo. Irmãos, eu estava lendo essa semana sobre Jó. Quando Jó estava questionando, o Senhor chama ele e fala: vem cá. Aonde você estava quando eu coloquei as estrelas no firmamento? Olha isso, irmãos. Onde você estava quando eu coloquei a crina no cabelo, na cabeça do cavalo? Jó começou a pensar: meu Deus, acho que eu falei demais. Tem horas, irmãos, que a gente fala demais. Tem horas que nós pensamos que somos donos e senhor de todas as coisas. E nós não somos mais senhor, sabe do quê? Nem de nós mesmos. O apóstolo São Paulo, ele diz assim: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Irmão, se Cristo vive em nós, nós temos que entrar em 1 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Existem coisas na nossa vida que tem que ser deixada. Tem coisas na nossa memória que tem que ser apagada. Apaga. Joga diante de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele pega os nossos pecados e Ele joga no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais daquele pecado, mas nós não nos perdoamos. Se perdoe, por favor. Confesse em 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, houve tempo que nós éramos ensinados pela religião, que nós íamos ao confessionário e nós contávamos para o padre ou para o sacerdote o nosso pecado. E hoje que eu sou do Senhor, hoje você entra no seu quarto, você entra em secreto e você fala com Deus. Você diz para Deus: tem algo em mim que está me entristecendo. E aí a gente pensa que aquilo que nos está nos entristecendo é o fulano, é o beltrano. O Senhor nesta noite está dizendo: o que está entristecendo você é uma vida de distanciamento da minha presença. Quando nós estamos longe de Deus, quando nós servimos a Deus de palavras, quando nós servimos a Deus por meias situações, o Senhor está dizendo: não é isso que eu quero. Eu não quero você pela metade. Eu quero você de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eu quero a sua adoração verdadeira. Olha que lindo, Deus está nos chamando para Ele. Deus não está te chamando para ser um crente chato. Deus não está te chamando para ser um igrejeiro. Deus está te chamando para receber o toque da grandeza dEle e viver experiências sobrenatural. Dá um glória a Deus, irmãos. Pastora, que experiência sobrenatural é essa? A experiência de você estar no seu quarto, ou na sua sala, ou em qualquer outro ambiente orando, e você perceber que você não está mais num ambiente natural. A glória de Deus entrou ali. Quando a glória de Deus vem, nós cantamos aquela canção: o que a tua glória fez comigo. Quando a gente está na presença de Deus, não há tempo para a gente se preocupar com coisas pequenas e mesquinhas. Nós estamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, não preocupa com o que eu penso, com o que eu acho. Faça o teu querer em nome de Jesus. Irmãos, quando nós voltamos para casa, voltando de Campinas, passamos por Cordeirópolis, pastor Carlos Rosa. Hoje, de repente, a mídia pode chegar esse nome, essa palavra até ele. O pastor Carlos falou assim: ô Toninho, entra aqui.
Nós estávamos iniciando o nosso ministério. Nós começamos com 19 para 20 anos. Aos 22 a gente já estava mutilado. Entra aqui, Toninho. A gente entrou. E quando a gente foi explicar, ele fez... Shh. Quando Deus quer agir, Ele não precisa que você explique nada. Silencie-se diante da presença de Deus. Eu lembro que ele pegou um óleo. Faz de conta que esse é um odre de óleo. Ele disse assim, a oração, ele lhe falou de Tiago 5,17. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Irmãos, ele pegou azeite, ele falou, aqui estão os seus filhos, cura eles. E derramou sobre minha cabeça. Derramou aquele óleo, meu problema era no braço direito. Ele derramou o óleo sobre a minha cabeça. Ai meu Deus, tomara que não vaze isso aqui. Eclesiastes capítulo 9, verso 8, diz assim: que sejam alvas as tuas vestes, e que jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Que nós possamos estar nos limpando, irmãos. Como o nosso corpo precisa ser banhado todos os dias, o nosso interior também precisa ser lavado pelo poder da palavra. Jesus diz no Evangelho de João, vocês já estão limpos pelo poder da palavra que eu vos tenho falado. Não é porque foi lavado, limpo lá atrás, que de vez em quando não tem que sentar e lavar os pés. De tempo em tempo, a Tere está aqui, tá? Tere, você está aqui, tá? A Tere é a esposa do Ivan, nossos diáconos. Um dia muito querida ela, eu sentada aqui no primeiro banco, irmãos, eu estava no meu limite de cansaço. Eu estava muito cansada. Os meus sapatos não cabiam no meu pé. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu daquele dia que você fala, não vai dar, não vai virar, não vai dar para mim, não vai dar. Ela foi lá, ela procurou o Tuca, ela disse, eu quero ter uma atitude com a pastora, eu posso? E contou para ele. Ele disse, claro que pode. Não foi isso, Tere? Foi. No dia seguinte ela veio com uma bacia, com uma toalha, com uma jarra de água quente, me chamou no escritório, me pôs para sentar, encheu a bacia, comprou uma bacia só para isso, pôs a água, ela disse, senta, e ela lavou os meus pés. Enquanto ela lavava os meus pés, ela orava por mim. Gente, não parece que é algo pequeno? Jesus fez isso aos discípulos. Lavou os pés dos seus discípulos. Quando ela fez isso por mim, ela estava lavando os meus pés. Mas eu sentia que ela estava me lavando da cabeça aos pés. Porque a atitude do amor, a atitude do ato, a pessoa vai e faz algo por você. Quando você fez isso, e ela faz sempre, ela gostaria de fazer mais, mas é duro pegar ali e parar, né? Mas eu te agradeço. E cada vez que ela vem, ela traz um chinelo novo para mim ainda. Chinelo novo, toalha nova, tudo novo. Creme novo, tudo novo. Tudo que você vai fazer para alguém, não faça nunca pela metade. Faça o seu melhor. Se você quer o melhor, pastor Antônio Carlos, pastora Célia, Kátia, irmã que está ali de camisa laranja, se você quer o melhor de Deus para a sua vida, então faça o seu melhor para o seu próximo, porque aquilo que você fizer para o outro, é aquilo que você vai ter para você. É a palavra, é reino de semeadura. E eu voltei, o pastor me ungiu com óleo, o pastor me pegou e fomos para casa. Nós tínhamos uma perua, irmãos, uma perua, não sei falar o ano, mas era muito velha. Que ano que era, Tavinho? Cadê o Tavinho? Que ano que era? 64? Era velha, não, Tavinho? Era uma perua velha, gente. Mas era muito velha. E geralmente carro velho, ele já bate, né? Ele já tem lataria. Agora você imagina uma Kombi batendo. E batia tanto. E eu cheguei na minha mãe e disse, mãe, eu vou embora para minha casa. Ela disse, como você vai para casa? Se ela me ouvir amanhã isso, ela vai entender. Como que você vai para casa se o seu braço está morto? Esse braço que vocês estão vendo aqui agora, ele estava na altura do joelho, ele estava aqui, olha. Ele saiu do tronco, ele caiu, ele perdeu a sua lubrificação, o seu óleo, ele secou, machucou na hora do parto. Irmãos, a minha mãe disse, Lourdes, você não vai? Ela falou, mãe, eu vou.
Existem horas na vida de uma família que as pessoas vão olhar e vão falar: não vai dar para você. Você não vai conseguir, não vai dar, não vai dar. Mas você tem que saber em que nível você está de envolvimento com o reino dos céus. Como você está vendo Deus? Como você está percebendo Deus? O que o Senhor tem falado com você nas suas entrelinhas, na sua particularidade? O Senhor, Ele nunca vai desanimá-lo, mesmo que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte. Ele vai dizer: não tenha medo, eu vou estar com você. Mesmo que você passe pelo vale, eu vou estar com você no vale. Irmãos, e quando Deus está em um lugar, pode faltar pessoas, pode faltar suprimento. Lembra quando Elias estava no riacho de Querite? Ele não tinha o que comer, tinha somente o rio que dava água. O Senhor deu ordem aos corvos, e o corvo levou para ele carne para ele comer. Por que, irmãos, nós estamos tão preocupados com o que nós vamos fazer futuramente? Se isso é preocupação de pessoas que não amam e não buscam a Deus, nós somos o povo de Deus, e é chegada a hora da gente experimentar da boa, da perfeita e agradável vontade de Deus. Experimente isso. Dá glória, irmãos, dá glória a Deus. Só que tudo é tempo. Entenda, tudo é tempo. Nós estávamos com 2 anos, agora 22, estava com 2 anos morando na cidade. A nossa igreja tinha um sonho. O mesmo pastor que você conhece aqui é o pastor com 20 anos. Queria que a igreja crescesse. Falava que a igreja ia ter, que a igreja ia ter. Eu não via nada não, eu falava que ia, né, irmãos? Você nunca subestima alguém que tem fé. Mesmo que você não entenda e não veja, fica do lado. Porque a pessoa que tem fé, ela vê para ela e vê para você também. A nossa igreja tinha uns meninos, família Tites. Deus abençoe todos eles. Família Melo. Eles eram pequenos, eles iam na igreja de bicicleta. E o pastor falava que a nossa igreja ia ter moto, ia ter carro, e que a nossa igreja ia ter aquilo. Só tinha bicicletinha velha lá, caída lá. Os pneus tudo torto, tudo assim, ó, sem aro, sem nada, detonado. Existem situações que a gente vive, que a sua família vive, que você fala: isso aqui não vai virar, pastora. Mas nós temos uma promessa. Se você for fiel naquele pouco que Deus tem colocado na sua vida, você vai ser levado a viver sobre o muito. Mas não adianta querer dar passos maiores da escada. É um passo de cada vez. Só não pode parar. Não pare de prosseguir. Prossiga. Levante a tua cabeça e prossiga. E o milagre é seu. Eu fui curado, irmãos. Eu estava em casa, com 5 dias que eu estava em casa. Meu quintal sujo. Eu falei: vou varrer esse quintal. Essa é a vassoura. Vassoura. Minha mão na vassoura. Meu pé na vassoura. E esse braço morto. Feio, hein? Com os peitos cheios de leite azedo. Já tinha ficado com gesso, muito triste. Ninguém olharia para nós e diria: vamos ficar com esses pastores. Mas algumas famílias queridas nossas lá, e algumas crianças, Rafael Leite, Rosana, Rosani, com saudade dessa gente, ficaram conosco. Quando o quintal estava sujo. Lembre-se, existem situações que os seus olhos vão te mostrar, e que você vai pensar: é o fim. Não é. É o começo da sua fé sendo ampliada. Felipe, a minha mão morta, seca, os dedos dessa altura, dessa finura ficaram os meus dedos. Eu não acreditava nisso. E de vez em quando dava dor porque ainda dava um choque. E alguém disse que era porque tinha vida, mas não tinha. Naquela tarde, a minha mão morta, ela foi levada milagrosamente ao cabo da vassoura. Ela foi ao cabo da vassoura. Quando ela foi para o cabo da vassoura, eu comecei a varrer. Uma fisioterapia começou a acontecer no meu braço direito. Meu braço. Pastora, por que você está contando? Não sei. Eu quero estimular você.
Quero que o Espírito de Deus me use para dizer para você: não olhe para a circunstância, olha para a palavra. Olha para aqueles que foram antes de você. Eles obtiveram vitória, eles obtiveram sucesso, mas só que nas entrelinhas eles não podem contar tudo. Só quem passa é que sabe. O que você vive dentro da sua casa, o que você vive dentro da sua família, os desafios, existem humilhações, que as pessoas falam assim, se souberem do que eu estou vivendo, eles vão falar para mim largar tudo. Não largue, aguenta firme, não desista, prossiga, o poder de Deus vai te alcançar e vai mudar a sua história, em nome de Jesus. E hoje à tarde, nesse momento a sós com Deus, eu li quando Moisés estava com os braços cansados, enquanto as mãos dele estavam de pé, levantada, o povo guerreava e vencia. Quando as mãos queriam abaixar, o povo começava a perecer. Aí veio 2 homens, Arão e Ur, colocaram uma pedra perto dele, onde ele pôde sentar-se. E aí ambos, os 2, levantaram seus braços e ficaram até a madrugada seguinte segurando a mão daquele homem, e o povo lutou e o Senhor deu vitória. Nós precisamos ser cercados de pessoas que estejam dispostos a levantar os nossos braços. Mas ouça o que eu vou te dizer: nem sempre você vai levantar o braço dos outros. Vai ter dias que alguém vai ter que precisar de você, e você vai ser o Arão, você vai ser o Ur, que vai ser levantado para levantar o braço de um irmão seu, de uma irmã, dizendo: não esmoreça, continua. Irmãos, nesse texto que nós lemos em Mateus, diz que uma mulher de Ciro e Fenícia, uma mulher grega, ela ouviu falar que Jesus estava num lugar, e Jesus disse: eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Era impossível o que ele estava pedindo. O noticiário de boca em boca correu: Jesus está aqui, Jesus está aqui. De repente começaram a ouvir uma mulher gritando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus nem parou, continuou. Irmãos, o Senhor está falando com você, Deus está falando com você, irmãos. A palavra vem vindo no seu coração. Aqui, olha o que Deus está falando. A mulher gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus não parava. Jesus disse: eu não vim para os estranhos, eu vim para aqueles que são meus. Eu vim para aquele evangelho de João 1,12. Eu vim para os que são meus. E aquela mulher não parava. Os discípulos vieram e disseram: Senhor, despede ela, está incomodando, está gritando lá. E Jesus parou e falou assim: eu não posso parar e te acudir, porque não convém eu tirar o pão dos filhos da boca dos filhos e dar aos cães. Se ele fala isso para nós, o que a gente faz? Desgramado, vim de tão longe para buscar minha bênção, olha o que eu recebo. A dor, irmãos, a mágoa, gera isso na gente. A gente fica coitadinho, a gente fica dodói. Ninguém pode olhar para nós: o que foi? Está olhando para mim por quê? Olha, irmão, que desagradável. Irmãos, não fica assim não. Você não é um vítima, você não é um coitado, você é um homem de Deus. Levante a sua cabeça, acredita em você. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai aperfeiçoar. Jesus fala: eu não posso tirar da boca dos cães e dar aos cachorros. E ela fica ali. Quando Ele fala isso, sabe o que ela faz? Ela se aproxima dele. Você pensa que ela vai se justificar? Nananina, não. Ela se prostra. Ela se prostra, ela se ajoelha e ela o adora. Ela diz assim: é verdade, não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cães, mas o Senhor sabe que até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus olhou para ela e disse: essa não é uma mulher qualquer. Que eu e você nesta noite de quarta-feira possamos ser vistos pelo Senhor como pessoas de fé. Que nós possamos dizer: Senhor, olha quem está aqui, sou eu. Olha, Senhor, sou eu que estou aqui. Eu digo tanto isso para minhas meninas. Eu digo: não esperem adorar a Deus somente quando os ventos são bons. Não busque a presença de Deus quando tudo está bom. Busque a Deus constantemente. Adore ao Senhor, ame ao Senhor, glorifique o nome dEle, reconheça o Senhor na sua vida. E Jesus para e diz assim: mulher,
Grande é a sua fé. Ele se surpreendeu com a fé dela. E disse, pode ir. A tua fé concede o que você veio buscar. E o que ela queria? A filhinha dela estava em casa endemoniada. Quem já teve problema de possessão aqui? Existem possessões, irmãos, e demônios, que você ora e manda embora, manda embora e vai embora. Mas existem legiões de demônios, que você pode orar 24 horas. Se não houver uma vida de oração e jejum, aqueles demônios não saem. É castas de demônio. Nesse período do meu braço de cura, eu e o pastor enfrentávamos legiões de demônios. E o pastor enfrentava tudo isso com uma mulher medrosa. As pessoas batiam na minha porta e diziam, pastor, tem um demônio, tem um trem lá na nossa casa e não vai embora. O pastor dizia, eu só vou me arrumar e já estou indo. Ele entrava e dizia assim, Marcinha, vamos Lourdes. Olha aqui quem vos fala. Vai lá. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar orando aqui. Vai lá você, eu vou ficar aqui orando. Sabe o que é mais lindo? Para não falar o pior de tudo. O pior de tudo é a minha falta de posicionamento. Que fraca. Que indiferente. Que medrosa. Na presença de Deus, ouvindo falar do poder de Deus. E a hora que precisa pôr em prática, é uma covarde. O pastor nunca falou assim, você vai sim. Quando ele ia, irmãos, eu ficava com a cara no chão. Eu gritava por mim, eu gritava por ele. Eu gritava para Deus ser com ele. Mas eu gritava, seja comigo, porque eu tenho medo. Eu tinha medo de demônios, porque eu fui criada nesse ambiente. Quando eles chegavam na nossa casa, eles dominavam tudo, eles comiam tudo, eles bebiam tudo. Eu tinha pavor. E adianta você ter medo? Não adianta ficar fugindo. Você tem que se aproximar de Deus. A presença de Deus diz que Ele quebra o jugo. Deus quer quebrar o jugo que está te intimidando, que está te deixando com ausência de coragem. Ai, pastora, me pede tudo, menos isso. É isso que o Senhor vai te pedir. Um dia manifestou uma legião, o pastor não estava, eu falava, e agora? E agora, meu Deus? O pastor nem está nem aqui, não está, e agora? Falei, agora eu vou mostrar para essa patife, eu falo comigo mesma, vou mostrar para essa patife aqui, que existe Deus na vida dela, que ela tem autoridade, só ela que não acredita. Quando você não tem quem fale para você, fale você mesmo para você. Fala para você, para de ser covarde, para de ser tímido, para de ser medroso, para de achar que só para a vida dos outros que está indo para frente. Você não está entendendo que Deus está trabalhando na sua vida, que Ele está trabalhando em você. Ah, escuta isso, dá glória, irmãos, não bata a sua palma, dá glória a Deus. E a gente não precisa nem se alegrar, viu, filha? De a gente expulsar demônio, porque isso são sinais. O que a gente tem que se alegrar é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Os ministérios são coisa de Deus na nossa vida. Aquele dia eu falei, hoje eu vou. Irmãos, que vontade de fazer xixi na calça que eu tinha, irmão. Irmãos, que nervoso. Que nervoso, e agora? Pastora, vai logo, está demorando. Irmãos, eu não ia. Eu ia no portão, eu voltava. Eu ia no portão, eu voltava, vou. Ai, meu Deus, eu tenho que ir, meu Deus. Eu vou. As meninas pequenininhas, vai, mãe, a gente fica aqui te esperando. Ai, quebra você. Eu fui, irmãos. Cheguei lá, os irmãos lá da igreja. Olha, a pastora chegou. Em nome de Jesus, vai embora tudo isso aqui. E foi. Falei, onde tem mais? Você quer se fazer valente? Enfrenta aquilo que te intimida. Você quer ser forte? Enfrenta aquilo que está te acovardando. Levanta, o Senhor nesta noite está dizendo para nós, para
Para de ficar dentro de casa dizendo: ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim. Isso aí não muda nada. O que muda na nossa vida é o poder da palavra verbalizada. A Bíblia diz em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é você, é no nome de Jesus. Não é você que vai ter a autoridade para ir lá expulsar. Você só vai ser um canal, você só vai ser um mecanismo. Quem tem o poder de mandar os demônios embora, de mandar o enfermo ficar curado, é o nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Dá um glória, irmãos. Oh, eu acho que eu fechei. Quando eu falo eu acho que eu fechei, é porque eu fico assim, ó. Eu falo um monte de coisa, né, irmãos? Mas eu consigo falar e fechar. Isso não é meu, irmãos. Isso é de Deus na minha vida. Quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Eu gosto de como chamar o pessoal do Adoro Louvor aqui. Venham cá. E eu quero orar por pessoas que precisam dizer: pastora, não estou dando mais conta. Às vezes você olha uma mulher tão bonita, você vê um rapaz tão bonito e você fala: olha que pessoa bem-sucedida. Quem disse que ser bonito é ser bem-sucedido? Tem nada a ver, às vezes a pessoa não tem, é desprovida de beleza e é um sucesso. Ou vice-versa. Mas por que eu falo isso? Porque às vezes a gente olha a aparência, né, irmãos? A nossa natureza é muito pequena, irmãos. A gente vê muito o que os olhos mostram. E o Senhor quer que a gente veja além do que Ele está nos mostrando. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Quantos nesta noite precisam dizer: pastora? Irmãos, entenda isso. Não se levante. Não venha à frente só porque eu estou falando. Você só se levante, você vem receber o seu milagre. Se você diz assim: pastora, eu preciso me encorajar para enfrentar alguns gigantes na minha vida ou alguns desafios. Eu preciso, Senhor, pastora, levantar as minhas mãos para que a minha família vença, para que eu continue vencendo. Onde você está? Levante no seu lugar. Os nossos pastores, por favor, estejam aqui, com poder, com labareda de fogo sobre vocês. Aleluia. 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 Obrigado, irmão Natalino. Eu entendi. Aleluia. Aleluia. Os pastores, venham mais para cá, por gentileza. Por gentileza. Glorianda Labás. Pode abrir um pouco mais, por favor, pastora. Vá um pouquinho mais para lá, isso. E para aqui também, para que os irmãos possam passar e entrar. Você que vai receber a sua oração, saia do seu lugar e venha à frente. Vocês, por gentileza, vocês podem cantar aquela canção que a tua glória fez comigo. Por gentileza. Aleluia. Lembre-se, nada somos nós. É o Senhor em nós. É o Senhor que nos faz forte. É o Senhor que nos dá força. Vença. Mulheres orando pela sua casa, pela sua família. Vamos vir, venha. Homens dizendo: pastor, eu preciso do toque de Deus na minha vida. Eu preciso acreditar que Deus tem algo melhor para mim. Eu acredito que Deus é um Deus que restitui. Ele é Deus que restitui. Aleluia. Aquilo que eu fui roubado, naquilo que eu fui roubado, naquilo que eu fui lesado, nesta noite, pela fé, o Espírito de Deus diz: eu vou devolver para você. Mas eu não vou devolver na mesma medida. Eu vou te dar 100 vezes mais. Glorianda Labás, Sorianda Labás. Espírito Santo de Deus, nós estamos com a bênção do altar. A tua bênção na nossa vida. Abençoe os pastores agora com uma unção nova, com uma unção de autoridade. E que ao impor das nossas mãos, onde houver malignidade, onde houver demônios, opressores, cadeias, Senhor, prendendo famílias, impedindo o teu agir, nesta noite sejam livres. E o Senhor é Deus que faz maravilhas, Deus. Houver pessoas doentes, pessoas com medo do que vão viver, tire a preocupação do amanhã, ajuda-nos a vivermos o agora, em nome de Jesus.
Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.